De volta com o nosso Você Bonita para um assunto sempre muito importante. Falar de sono sempre atual, né? Quem é que consegue dormir super bem com o estresse, com a cobrança, com a vida agitada que a gente tem, né? Bem difícil. E novos estudos foram feitos e hoje a gente vai falar da dieta do sono, que é algo muito novo, ainda que alguns alimentos e alguns elementos que vocês vão ouvir aqui, vocês já devem, claro, ter ouvido que podem atrapalhar o sono. Só que nós vamos entender quais são essas condições e tem muita novidade boa, porque tem muita coisa para ajudar. Aí a gente convidou mais uma vez a nutricionista Flávia Sgavioli. Bem-vinda! Obrigada! Sempre um prazer tê-la aqui. Hoje também está combinando, né, com o nosso novo logo. Eu também, ó, adoro isso, né? Daí fica lindo no vídeo. Flavinha, falar de sono, como comentei há pouco, é algo sempre muito sério e importante, porque no final das contas, conta muito na nossa rotina, no nosso metabolismo, o fato de você conseguir reparar, né, o dia. Sim, não é à toa que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Então tem que ser de qualidade, né? Durante o sono que você restaura todo o seu organismo. Então que o seu organismo e o seu cérebro passa por uma limpeza e fica aquilo que é realmente efetivo e importante para você. E aquilo que eu falo que é o cacareco, a gente elimina. A gente elimina. Só que se tiver tudo funcionando bem. Se tiver funcionando bem. E muitas vezes a gente fala, durmo 8 horas por noite, então tenho um sono de qualidade, tá tudo certo. Mas não é bem assim. Claro que o médico do sono pode falar isso com mais propriedade, mas você tem que avaliar se você acorda durante a noite, se esse sono ele é reparador ou não. Então tem muitas pessoas que podem dormir 8 horas, mas acordam querendo dormir. Então acordam já cansada, com muita fadiga. Então tudo isso tem que ser avaliado. É verdade, que coisa. Eu acho que a primeira dica para você testar se de fato o negócio não tá indo bem é se você acorda e tem disposição, certo? Exato. Não adianta acordar e falar, não, dormi às 8 horas e tá se sentindo cansado. Gente, parece que travou uma guerra à noite, né? O travesseiro caiu da cama, acordou de ponta cabeça, tem muito pesadelo. Tudo isso pode estar também relacionado à alimentação durante o dia todo e também na sua refeição antes de dormir. A gente vai mostrar um cardápio no final para vocês terem uma ideia disso tudo junto. Mas vamos falar deles também separadamente. Você quer começar pelos alimentos que ajudam ou os que atrapalham? Vamos começar pelos que atrapalham. Vamos lá. As pessoas têm uma ideia mais geral nos que atrapalham, principalmente quando a gente fala de cafeína. Então, tem gente que fala, tomo café próximo do horário de dormir, pra mim tudo bem, eu durmo mesmo assim. Mas a cafeína, você pode conseguir dormir, algumas pessoas, mas ela atrapalha na qualidade do sono. Então, você consegue dormir durante a noite, algumas pessoas, mas você acorda mais cansado. Então, a cafeína, ela tem muitas vezes esse efeito rebote. Então, por isso que tem que tomar cuidado. Pode inibir algum processo, enfim, durante a noite, sei lá, sinapses, não sei como é que a gente vai, chamar dessa questão e até da questão hormonal também? Sim, a cafeína, ela é excitatória do sistema nervoso central. Então, quando você consome, ela desperta, aquele seu estado de alerta, de concentração. Então, por isso que usar durante o dia é interessante para quem precisa estudar melhor, se concentrar em alguma coisa, ou até mesmo pelo café da manhã. Então, acordar, o cafezinho, já dá aquele estímulo, acorda, ótimo. Mas agora, se você consome ele à noite, ele pode fazer um efeito contrário. Muitas pessoas, a partir das 4 horas da tarde, se tomar café, já tem prejuízo no sono, não consegue dormir. Aquela pessoa, ela tem sono, mas ela não consegue dormir. Tá? Porque o cérebro tá ali pensando em outra coisa, num agito e não, Exato, indo ele tá numa decrescente. Excitado, a cafeína, ela excita o sistema nervoso. Então, aí você não consegue relaxar. Entendi. Pra você conseguir realmente induzir o seu sono. Então a cafeína é um clássico, mas tem outras coisas ali que eu não tinha ideia, não. A gente fala cafeína, a gente pensa logo no café, mas tem que lembrar que a cafeína está presente em outros alimentos também. Então, principalmente chás escuros, como chá mate, verde, preto, que tem uma alta concentração de cafeína. O chocolate, que foi o que a gente trouxe agora, então cuidado na Páscoa, consumir durante o dia, não deixar isso para ceia, Energéticos, bebidas energéticas também tem uma alta concentração de cafeína.
tá bem? Então, são alimentos que devem ser evitados nesse momento. Então, tem muitas pessoas também que usam bebidas estimulantes para ficar acordada à noite, se tem que estudar, mas isso é ruim, né? Então, o ideal mesmo é você controlar a alimentação no seu jantar e ceia, para que você consiga ficar acordado sem ter muito sono, mas sem usar nada estimulante. É verdade, é tão difícil já pegar no sono naturalmente, aquela coisa gostosa que você vai dormindo aos pouquinhos, quando você vê, você foi, né? Sim. E o fato de você ficar forçando que o corpo fique ali acordado mais tempo, né? Você vai contra. Fico eu pensando, exatamente, você vai contra uma coisa natural. Carol, o que a gente chama de ciclo circadiano. Então, todo ser humano tem esse ciclo. Então, quanto mais a gente conseguir respeitá-lo, melhor. As coisas vão funcionar de uma maneira mais efetiva. O ciclo circadiano, o que é isso, né? Nosso corpo, ele tem determinados horários de produção hormonal. Então, aumento de cortisol. Então, vou dar um exemplo para você. Em torno de 6 horas da manhã, nosso corpo aumenta a quantidade de cortisol para a gente conseguir despertar, acordar naturalmente, junto com a luz do dia. Já em torno de 8 horas da noite, a gente aumenta o hormônio a melatonina, que é a indutora do sono, e diminui o cortisol. Tudo isso para você já conseguir ir dormir, começar a ter sono, e então você ter uma qualidade de sono melhor. Então, quanto você puder respeitar isso, melhor. Então, pessoas que às vezes têm trabalho noturno, troca dia pela noite, ou que sai muito, né, de festa, isso acaba prejudicando. Né? Então, por mais que você tente regular isso depois, pessoas que trocam dia pela noite, que têm mesmo esse trabalho em horários diferentes, tem alteração de hormônios. Até mesmo você faz exame de sangue, tem alteração de cortisol, às vezes de hormônios sexuais, porque vários hormônios são produzidos durante a noite, no momento que a gente está dormindo. E se você não fecha os olhos e de fato tem esse sono profundo, eles não vão ser liberados. Exato. Só que você falou de uma coisa interessante que eu vou linkar com outra coisa que a gente já falou aqui tantas vezes. A questão do cortisol, e você colocou ali macarrão, pão, enfim, farinha branca, acho que tem açúcar, que a gente vai entender um pouco. O que vem primeiro? Um corpo que já está inflamado e com um peso acima, e então ele produz mais cortisol, ou ao contrário, o corpo produz mais cortisol por alguma questão hormonal e aí a pessoa engorda. E aí no final, por que eu tô falando disso e do sono? Porque dá um problema em algum momento. Sim. Se o cortisol está diretamente ligado à questão de você dar um pulo e acordar ou baixá-lo para você ir dormir, isso também pode atrapalhar. Sim, tá tudo relacionado, né? Até é difícil falar o que vem primeiro. Eu adoro essas coisas. O que vem primeiro? Outro dia eu perguntei também para os meninos do ping-pong, o que vem primeiro? Né? Mas não tem muito isso, então, Flavinha. Não, porque uma pessoa obesa, ela naturalmente ela é mais estressada e mais inflamada. Então, ela pode ter já um cortisol aumentado. E se o cortisol tá alto, no momento que ela deve dormir para induzir o sono, ele não baixa. Então, é uma pessoa que tem insônia. Então, às vezes, aquele obeso que vai começar com medicamento para redução de peso, depois já entra com medicamento para sono, e aí vira aquela bola de neve, na hora que vai estar tomando 10 medicamentos, tá? À noite, então, nesse momento, o cortisol ele tem que estar mais baixo. E imagina, a gente é super estressado, tem uma vida agitada, recebendo estímulo o dia inteiro, então, para pensar, para atividade física. Então, à noite tem que desligar o botão, né? Eu falo, tem que apertar o off. Não tem jeito. Não tem jeito, tem que ter esse momento, tem que restaurar. Mas às vezes isso não acontece quando o cortisol está alto, né? E cortisol alto, se é uma pessoa que ela é saudável ainda, não tem sobrepeso, o cortisol alto daí pode induzir essa pessoa a ganhar peso. Então as duas coisas vão atrapalhar. Exato, porque quando o cortisol está alto e você não consegue dormir bem, você tem desregulação de produção de alguns hormônios. Durante o sono é produzida grande parte do GH, que é o hormônio do crescimento, que a gente conhece, mas que ele está super relacionado à queima de gordura e manutenção de massa magra. Então, às vezes é uma pessoa que treina super bem, se alimenta bem, mas não dorme bem, às vezes ela não vai ter um efeito esperado de treino, de ganho de massa magra, e aí começa a ganhar gordura corporal. Então, é bastante comum disso acontecer. E em que a farinha branca entra nessa história? Exatamente, ó.
a farinha branca, açúcares, carboidratos simples, né? Como a gente fala que tem uma absorção mais rápida de insulina. Tá. Eles, justamente por causar uma oscilação muito brusca na insulina, eles prejudicam a qualidade do sono. Às vezes, se a gente consome uma macarronada antes de dormir, a gente dorme rápido, fica pesado. Mas a qualidade não é boa. Você provavelmente vai acordar cansado, um sono não restaurador. Que coisa, porque essa insulina vai subir muito, a melatonina vai cair, aí sei lá mais o quê, o hormônio do crescimento também. Então se você faz refeições muito pesadas e com carga glicêmica muito alta antes de dormir, isso é ruim por conta disso. E o seu corpo, ele acaba desviando a atenção do sono, de fazer toda essa limpeza, restauração, consolidar todas as informações que você teve ao longo do dia para fazer a digestão dessa refeição mais pesada. Entendi. E durante o sono também a gente tem produção da insulina, que é o hormônio que capta o açúcar no sangue. Né? Então, um pouco dela a gente precisa. Um pouco sim, precisa. A gente precisa dela. E à noite ela tem um aumento de produção também. Mas quando a gente faz uma refeição muito pesada e rica em carboidratos simples, a gente acaba que tem essa produção reduzida. Tá? E dá um efeito rebote. Efeito rebote. Que coisa. Então, gente, já está explicado aí o dia que você comeu aquele macarrão mara, delícia. E foi dormir. É uma delícia, mas dá um sono. Mas o dia Ainda seguinte... mais, às vezes, um macarrão acompanhado com uma taça de vinho, aí capota aí que capota. Mas daí aumenta mais ainda, de fato. É verdade, cansaço. Porque a questão do álcool também é a desidratação, né? Exato. Bastante gente pergunta sobre o vinho. Né? Fala, uma taça de vinho é bom para sono. Tem a questão, mas a gente até trouxe a uva ali para falar do resveratrol, antioxidantes, mas a bebida alcoólica, você pode capotar na hora, né? Então, tomei uma bebidinha a mais, durmo na hora. Mas o álcool, ele fragmenta o seu sono profundo. Então, você não consegue fazer com que ele seja reparador também. Então, por mais que você durma, ele não é reparador. O seu sono, ele é fragmentado. Então, você não deve... acorda toda hora. Você não deve usar bebida alcoólica para dormir. Tem gente que fala, uma tacinha de vinho, um shotzinho, um uísque. Tem gente que usa isso como... que entende, faz uma relação direta. Sim. Né? Porque, claro, vai te dando ali até o aumento do álcool no sangue. Ele faz isso, essa sensação, né? Que vai te... deixando ali mais molinho, vamos usar esse termo. Vamos dizer. Mas é óbvio que não vai ser aí algo bem indicado para isso, né? Exato, não é nada direto, assim, a gente tem que pensar como um todo, né? Assim como a alimentação, a nutrição funcional também trabalha assim, você tem que pensar sempre em mente, corpo, é tudo interligado. Tá certo. Vamos colocar a perguntinha do público? Vamos. Que já a gente vai falar dos alimentos que, podem ajudar. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Wallaf, um beijo pra você. Em casa, não tenho muito sono, mas na correria do trabalho, o sono vem. O que eu posso fazer, então, pra não ter sono? Olha lá, o caso do Wallaf é um caso clássico do brasileiro. Da questão aí, daqui a pouquinho Flavinha vai falar. Eu posso dar até um chute. Fadiga adrenal. Precisamos falar desse assunto, hein, diretora? Não tem cara de fadiga adrenal, Flavinha? Sim. Já ela conta. Gente, tô brincando quando eu brinquei com ele da fadiga adrenal, óbvio que não se faz diagnóstico nem de uma apresentadora, nem no ar, nem assim. Mas me chamou a atenção que é algo muito discutido hoje, eu acho que vale uma pauta sobre isso, porque a questão da fadiga adrenal, ela prejudica um monte de coisa e os sintomas são exatamente isso que ele colocou. Nós vamos ler de novo a perguntinha do Wallaf. Ele fica cansado durante o dia. Em casa ele não tem sono, tá tudo ótimo em casa, que tá ali de boa. Mas daí, quando ele tá trabalhando, o sono vem, ou seja, ele tá ali fadigado. Sim, aí podem ser duas coisas, né? A questão da fadiga adrenal e realmente tá tudo bagunçado de hormônio oscilando, subindo na hora que não deve, descendo na hora que não deve. E também daí a carga glicêmica da alimentação, isso é bastante comum, né? Então, faz um super almoço, dá um tempinho depois, à tarde, a hora que tem que trabalhar, tem que estudar, tem que render, dá sono, a energia cai. Então, isso está bastante relacionado à qualidade da alimentação, hidratação, se você faz atividade física ou não, como você lida com seus pensamentos. Então, acho que tudo é um conjunto de coisas. Tem que fazer exame, Wallaf, tem que ver se os hormônios estão bonitinhos, funcionando. Hormônio, insulina, glicemia. É importante olhar o perfil todo. E eu quero muito fazer essa pauta, Amandinha, de fadiga adrenal. Vamos? A cara da Amandinha é maravilhosa. Vamos então falar dos alimentos. Não, elas são as coisas mesmo. Vamos falar dos alimentos, então, que podem ajudar. Você trouxe aqui alguns clássicos, eu vou começar por ele, que é o maracujá, que já dá aquela acalmada.
tomada. maracujina. De fato, é legal de dormir assim? Ele ajuda, você pode você pode fazer o suco com maracujá, mas claro, sem adoçar, então ele bem azedinho mesmo, com mais concentrado, ou fazer a infusão com as folhas do maracujá, daí a passiflora. Tá. Ele ajuda sim. Legal. Tá? Ele é bastante efetivo em relação a isso. E o vinho, olha ali, gente, tem semente, tem chia. Qual que são? É aquela ali. Vamos falar dos grupos, assim, né? só mesmo para contextualizar. O que você deve... todos esses alimentos, eu trouxe eles porque eles têm uma composição, uma quantidade boa de triptofano, que é esse aminoácido que é precursor de serotonina e melatonina. Tá. A melatonina é o hormônio do sono, então que induz o sono, que faz com que a gente durma. E a serotonina, ela é importante para o relaxamento e sensação do bem-estar. Né? E de 90% a 95% da serotonina, ela é produzida no intestino. Então, a gente tem que cuidar da alimentação como um todo. Se seu intestino não estiver legal, se você tiver com desbiose intestinal, é uma flora desregulada, você não tem a produção adequada de serotonina e lá na frente também não produz melatonina suficiente. Então, a qualidade do sono também está relacionada à saúde intestinal. Não tem como separar mais. Não tem como separar. O intestino, ele está linkado a tudo, principalmente também com a parte cerebral e de sono, tá? E aí, quando você fala de um intestino saudável, é aquele que envolve um monte de coisa. Não é só a questão de ir ao banheiro todo dia, enfim, envolve outras coisas, né? Sim. Intestino saudável é você ir ao banheiro todos os dias? Sim, mas tem que saber como que vai no banheiro, a qualidade das fezes, se tem distensão abdominal ou não, tá? Flatulências, tudo isso a gente consegue ver a qualidade do intestino. Tá. Para ele estar saudável, claro, consumo de industrializados, embutidos, açúcares, bebida alcoólica, né? Os hábitos ruins de estilo de vida prejudicam o intestino. E para você priorizar, né, ter a qualidade do intestino, todos esses alimentos que a gente trouxe aqui vai ajudar, tanto no intestino quanto na qualidade do sono. Tá? E não esquecer da hidratação. É comum que a gente aumente a ingestão de fibra quando começa um plano alimentar, mas esquece de tomar água. Verdade, a água é muito importante. Então, às vezes é comum de a gente constipar, ao invés de ir melhor no banheiro no início de uma reeducação alimentar, constipa, porque esquece da água. Água é muito, gente, é muito. A água não tem como ser mais ou menos, né? O consumo tem que ser muito bom todos os dias. E ao longo do dia. Ao longo do dia. É importante também, às vezes, não tomei muito líquido durante o dia, eu vou tomar próximo do horário de dormir. E aí acorda para fazer xixi, né? A mesma coisa de chás, que a gente até trouxe aqui, vou orientar alguns, mas toma cuidado, tomar meio litro de chá antes de dormir não vai ser bom, né? Acordar durante a noite para fazer xixi, aí acende a luz, que é ruim, daí já bloqueia toda a produção de hormônio, né? Então, pouquinha água, meia xícara de chá antes de dormir, tá ótimo. Uma vez me disseram, eu não lembro quem me disse isso, mas eu guardei que para você ter uma ideia se o intestino tá legal, se tá funcionando, se tá tudo bem, né? Enfim, tá tudo rolando bem, você tem que observar a sua imunidade. Se você tá ficando doente com frequência, seja qualquer coisa que te tire ou da sua rotina ou que te atrapalhe aí para fazer uma prática de atividade física. Então, que coisa, né? Guardei isso, eu falo, puxa vida, então surgiu aí uma coisinha, está um pouquinho dodói por qualquer motivo. E agora nessa época do ano com os resfriados e tal, é porque é sinal que o intestino não tá legal. Eu fiquei com isso pra mim. Isso pode rolar mesmo? Pode, porque no intestino que você tem absorção de todos os nutrientes. Então, se você não tá com o intestino legal, tá com desbiose, você não consegue absorver bem vitaminas, minerais, que é isso que faz a sua imunidade. E é isso mesmo, a relação direta é essa, né? E tem muitos sintomas, né? Desde falta de concentração, de memória, de sono, fadiga, tudo isso pode ser resultado de um intestino mal cuidado. Tá aí, gente. Fiquem alerta. Vamos colocar o cardápio que você sugere, então, que tem alguns destes alimentos. A gente vai colocar na tela. Que foto linda. Olha lá, que interessante. Você, então, coloca um cardápio para estimular a qualidade do sono desde o café da manhã, hein, gente, ao longo do dia. Então, um shake de frutas vermelhas logo pela manhã. Então, 200 ml de água ou uma bebida vegetal. Aí você sugeriu amora, mirtilo, framboesa congelada. Que delícia. 2 castanhas do Pará e canela. É importante, né? As frutas vermelhas são excelentes pelo aporte de antioxidantes e anti-inflamatórios. Tá? E a composição delas junto com as castanhas otimiza, ainda a gente já cuida da tireoide. Tá? Então,
Claro, se você tem uma tireoide que não está saudável, você também prejudica a sua qualidade de sono. E o selênio que que tem na castanha do Pará, em maior concentração, ele ajuda nisso, tá? E é um shake que ele te deixa bastante satisfeito. Ai, que legal. Boa dica, hein? Gostei. E aí, se você tiver uma fominha, tem um lanchinho da manhã de um mix de sementes de abóbora e amêndoas e goiaba. Olha Sim. que dica boa. Ai, eu adoro o cheirinho da goiaba, é tão bom. Como um todo, né, esses alimentos, as castanhas, as frutas, eles têm uma composição muito boa de magnésio, que é importantíssimo para o sono, magnésio, zinco e todo o complexo B, que todos esses nutrientes juntos, eles formam daí a serotonina e o triptofano, que aí vão dar origem à melatonina. Entendi. Aí então tem que ser um conjunto de coisas mesmo, né? O almoço. Tá aí, ó, que o linda. alface você pode usar para antes de dormir. Ele tem uma substância chamada lactucina que ajuda no relaxamento e tem um efeito sedativo leve. Uau. É importante, você pode fazer chá de alface. Não estranhem, mas dá para fazer. É, que legal. Só colocar 2 talinhos na infusão e tomar o chá. Lá em casa até meus cães comem alface. Eles amam estar lavando a salada, eles pedem. Gente, tudo de bom, crocantinho, eles adoram. O abacate com banana e cacau, uma combinação perfeita também. Você pode usar como uma ceia antes de dormir. Gostosinho também, né? Tipo uma sobremesinha, Sim. mas sem muito carbo, ela fica equilibrada. Exatamente, controla o índice glicêmico. Então, até uma dica, à noite, a refeição do jantar, ela ser leve, baseada em verduras, legumes, uma proteína, bastante azeite e deixar para ir de sobremesa, você até consumir uma banana com aveia e mel. Tá. Tudo isso vai ajudar na produção do triptofano. É importante que você tenha um pouco de carboidrato à noite, então tomar cuidado com dietas cetogênicas ou muito restritivas em carboidrato à noite, que pode prejudicar no sono. Precisa, né? Porque o carboidrato, ele ajuda na absorção desse triptofano, tá bom? Então é importante à noite você ter um pouco de carboidrato se você dorme mal. Aí, ó, além do almoço, do lanchinho da tarde, estão sempre pensando nesse triptofano, a gente vai pro fechando o dia, que é a sua sugestão de jantar. Jantar Olha lá. e ceia. Aí, omelete, que delícia, com semente de gergelim, aspargos na muito manteiga. Bom. Sim, ótimo. E os chás que vocês devem priorizar para indução de sono e manutenção desse sono para não acordar durante a noite: camomila, mulungu, então chá com as folhas de maracujá, a valeriana. Você pode usar canela no chá e uma dica muito importante também é o uso de própolis, tá? O própolis alcoólico, ele é bem Umas legal. gotinhas? Pode ser de 5 a 30 gotas. Você pode usar no chá ou separado com um pouquinho de água. Ele tem um gostinho ruim, né? Mas a gente acostuma. Ele é bastante legal para sono. Ajudar tanto na qualidade quanto na reparação de tecidos, na redução de radicais livres. E você pode usar no chá ou separado. E kiwi e cereja super bem-vindos também para noite. Nossa, que coisa boa. Então, vamos pra feira. Vamos pra feira. Vamos pra feira pensar nisso tudo aí. Você colocou o ovo representando proteína, que né, dá omeletinha da noite. Gergelim, semente de abóbora, aveia, são alimentos que você pode usar aí no dia a dia e principalmente dar um enfoque maior aí em jantar e ceia. Olha, eu vou dar uma dica para fechar, que eu descobri recentemente. Eu acordava cedo, que eu treinava antes do programa e tudo, mas estou acordando um pouco mais cedo. Então tá aí uma dica para você dormir bem num tanto, acorda cedo. Você não tem noção como o dia rende e como você dorme bem, viu? Eu tô capotando, tá bom demais, Flavinha. Coisa boa. Quem quiser saber mais do trabalho da nossa nutricionista, vai lá no Insta para segui-la, @doutora, abreviado, Flávia Sgavioli. A gente marcou no nosso Instagram também do programa, @doutora, abreviado, Flávia Sgavioli. E o seu site, flaviasgavioli.com.br. Vai no Insta para me seguir também, @Carol_Minhoto. E